irmãos e queridas irmãs em Cristo e também nossos prezados amigos que acompanham as nossas transmissões. Bem-vindos todos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente dos estúdios da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Mesmo sendo já à noite, domingo à noite, ainda lembramos todos para fazer as suas ofertas que estão aí no QR Code, tanto lembrando especialmente do dia do missionário internacional, né, e também da oferta para Venezuela e a oferta para missões no exterior, e também a estância é minha e o próprio Instituto Vida para Todos, né, nós devemos lembrar todos esses itens da obra e também não se esqueçam das necessidades locais e regionais, né, para que o Evangelho não pare e a obra do Senhor possa continuar, porque nós estamos nos momentos decisivos, né, preparando a igreja para o final dos tempos. E também lembrando que esse é um novo horário, né, talvez muitos ainda não estejam acostumados com esse novo horário, portanto, vamos ajudar a divulgar para os irmãos, né, poderem já estarem presentes logo no começo, porque senão fica difícil entrar no meio da mensagem, podem perder o fio da meada. Eu acho muito importante a gente pegar uma mensagem desde o começo até o final, para entender o encargo central da mensagem. E a mensagem de hoje é a mensagem 26, que tem por título A Igreja e a Última Semana de Daniel. Daniel, claro, estou me referindo a Daniel 9, onde fala sobre as 70 semanas, né, reservadas para Israel, para o povo de Deus e também para no santo lugar de Deus. Nós estamos falando a respeito, a sequência, né, das últimas duas mensagens é sobre segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses com respeito à vinda do Senhor. Né? Com respeito à vinda do Senhor, Paulo disse para os Tessalonicenses que, né, ninguém, né, aqui fala, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, né, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, havia já naquele tempo um reboliço, rumores, dizendo, o dia do Senhor está chegando, vai chegar amanhã, tal. Então, parece que interrompe todo o viver normal, né, dos Tessalonicenses. Paulo disse, ninguém, né, venha a fazer vocês agirem dessa maneira. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então já falei isso, né, já nas 2 semanas anteriores, que a vinda do Senhor, ele tem alguns indícios fortes. Esses indícios fortes começam com a apostasia. Eu disse para vocês já que a apostasia, a palavra grega significa um afastamento, né? Um distanciamento, uma separação ou uma deserção. E também a nota de King James atualizada fala que essa palavra apostasia também significa uma rebelião contra Deus e contra tudo que procede de Deus. E essa apostasia, segundo essa nota, vem em 2 fases. A primeira fase tem a apatia, né? Chega a apatia com relação à fé em Cristo Jesus e também a fé na palavra de Deus, na Bíblia. Tá? Então, começa a acontecer certas coisas no nosso dia a dia
e começa a haver um afastamento do povo de Deus com relação à fé, com relação à palavra de Deus. Queridos irmãos, eu acredito que isso já está acontecendo, né? Hoje, ontem, alguns irmãos me passaram um vídeo falando sobre um pastor, não sei se pode se chamar de pastor, um pastor falando sobre a necessidade de atualização da Bíblia. E a Bíblia, né, em alguns pontos, não podem ser mais aplicado como está escrito, precisa ser atualizada. Portanto, tudo isso já faz parte da apostasia e faz com que você cada vez mais tenha menos confiança na palavra de Deus, vai afastando você da fé, afastando você de Deus, afastando você da própria palavra de Deus como a verdade. Isso já está acontecendo. E também a segunda fase seria já a rebelião mesmo, né? Uma forte rebelião vai acontecer, né? Nos dias finais. Portanto, então aí será revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Eu já venho falando há muito tempo que existe uma obsessão, né? Satanás é obcecado desde que ele era arcanjo, Lúcifer, criado de uma maneira perfeita por Deus, ele sempre foi obcecado em ter o lugar de Deus, porque ele foi criado de uma maneira tão perfeita, né? Ele tinha tanta sabedoria, ele era tão formoso, que ele galgou posições, chegou acima, né, de todos os outros anjos, todos os outros seres, e ele acima dele só tinha Deus, e então ele queria o lugar de Deus, queria ser pelo menos igual ao Altíssimo. Na verdade, depois da sua queda, ele quer tirar Deus da jogada, ele quer se colocar no lugar de Deus. Então, esse é o problema dele, essa é uma obsessão dele, tá? Então, não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Não vou repetir todas essas coisas, eu só quero dizer que os tessalonicenses sabiam muito bem, porque Paulo havia, né, os revelado, o que está detendo o aparecimento do homem da iniquidade. Ora, na verdade, está debaixo do nosso nariz. Se o homem da iniquidade, ou o iníquo, significa sem lei, né, e a iniquidade significa a condição de alguém que não aceita ser restringido pela lei. Então, o que detém, né, o homem da iniquidade é exatamente a lei, né? Ele quer chegar numa condição em que não haja mais restrição da lei. Por isso, o que detém ainda o aparecimento do homem da iniquidade é a própria lei. E essa lei é a lei de Deus, já está inscrita na nossa própria natureza. Quando Deus criou o homem, né, Deus já colocou a sua lei de acordo com a natureza de Deus, e essa lei que está em nós, quem é o porta-voz da lei de Deus em nós é a nossa consciência. E a nossa consciência, né, muitas vezes se depara com a nossa mente, com o nosso pensamento. Então a nossa consciência acende uma luz vermelha quando algo não está bem, estamos fazendo alguma coisa errada, e o nosso pensamento tenta argumentar, justificar-se. Então há uma discussão, né, uma argumentação, um arrazoamento entre a consciência e o pensamento, e nessa hora você precisa entender que a consciência precisa ser obedecida para você manter ela sempre sensível. Mas se você deixar de obedecer à sua consciência, que faz parte da lei de Deus, da nossa natureza, pouco a pouco ela será cauterizada, ela não terá mais sensibilidade. Aí você vai fazer o que for, não terá mais sensibilidade para
você saber que você está praticando a injustiça, a impiedade, a perversão, tudo isso está escrito em Romanos capítulo 1. E agora sabeis o que eu detém para que seja revelado somente em ocasião oportuna. Deus definiu o tempo que ele deve aparecer. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, todo o ambiente, né, da nossa sociedade humana está sendo trabalhado para que a lei fosse derrubada, a lei de Deus seja tirada do nosso coração, cauterizando a nossa consciência. E também a lei que forma hoje a base da cultura ocidental, ou seja, o que eles chamam de cultura judaico-cristã, é a base da cultura ocidental. Isso também causa uma restrição muito grande para o aparecimento do homem iníquo. Então, tudo isso está sendo derrubado, sendo derrubado a verdade absoluta. Dizem que não há verdade absoluta, a verdade é relativa. O que é verdade para mim pode não ser a verdade para você, queridos irmãos, é mentira, uma grande mentira, né, de Satanás. Portanto, não seja enganado por isso. Bom, o que eu quero falar essa noite, bom, já que li até aqui, vou ler o versículo 8 também. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Quer dizer, ele pode ser, né, muito poderoso no que faz, ele está impondo a toda a comunidade dos seres humanos a essa condição de cada vez mais uma condição de sem lei, né? Uma condição de iniquidade. Mas quando o Senhor Jesus aparecer na sua vinda, na sua manifestação, ele será morto facilmente, né? Será destruído pelo sopro da boca do Senhor. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Queridos irmãos, veja bem, tudo isso não passa de mentira contra a verdade, né? Até o poder, sinais e prodígios são da mentira, tá? E também com todo engano de injustiça. A mentira produz injustiça. Quando você afasta a verdade, afasta Deus, afasta a palavra de Deus, o que sobra é o homem fazer o que quer, sem restrição, e o que o homem faz nessa condição é a injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que nos salva é amar a verdade, amor à verdade. E a verdade, queridos irmãos, está hoje, a salvação nossa está na vida da igreja, tá? Lembre-se bem disso. E por esse motivo, pois que Deus desmanda a operação do erro para darem crédito à mentira. Quanto mais você deliberadamente está se afastando da verdade, se afastando da palavra de Deus, se afastando de Deus, o que vai acontecer? Você vai dar cada vez mais crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não darem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmãos, nós, pelo contrário, nós na igreja, damos total crédito à verdade, porque a hora que você se afasta da verdade, você vai se deleitar na injustiça e o seu fim é uma punição, né, triste. Por isso, nós estamos falando essas palavras para alertar. Nós que estamos vivendo a vida da igreja, nós precisamos, pelo contrário, lutar do lado da verdade. Mas não há necessidade de levantarmos bandeira para lutar contra as ideologias que se apresentam, para lutar contra, né, esses itens de pós-modernismo
trabalhando entre nós, não precisa você discutir com ninguém, com seu chefe, na escola, né, na sociedade, não precisa discutir sobre isso. O que cabe a nós fazermos, queridos irmãos, é pregar o Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Portanto, não há necessidade de nós batalharmos nesse campo de ideologias, basta nós não darmos crédito à mentira e darmos crédito à verdade e fazemos de tudo para pregar o Evangelho, né, para que aquele que crê tenha o verdadeiro poder para não dar crédito à mentira e dar crédito à verdade, né? Portanto, irmãos, é isso que nós estamos falando para, né, que a igreja seja preservada. Pelo contrário, a igreja seja uma referência, né, nessa sociedade cada vez mais sem lei, a igreja seja uma referência da própria verdade. Eu vou aproveitar falar uma preocupação que eu vejo que alguns irmãos têm, né, sobre quando estamos falando da proximidade da volta do Senhor. Então existe uma indagação, eu sei que paira entre os irmãos, paira entre as pessoas, essa indagação. Já que o Senhor está vindo, né, será que eu devo continuar com meus planos de estudo? Será que eu devo continuar com meus planos de trabalho? Ou alguns então, né, será que eu devo me casar? Ou outros, já casados, será que eu devo ter filhos? Tá? Essa é uma questão muito presente e eu sei que isso está na cabeça de muitos, né, de vocês. Portanto, eu queria ler com vocês quando vier, né, o homem da iniquidade, está em Mateus 24, versículo 11, nós já lemos, né? Nós já lemos versículo 10, outra vez já lemos vários versículos, mas vou ler versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Esses eram os apóstolos judeus que haviam crido no Senhor. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse é o momento da apatia com a vinda da apostasia. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E versículo 14, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então essa parte é para nós. Quanto a nós, nós não vamos nos deixar nos levar por apatia, não vamos deixar nos afastar da fé e esfriar nosso amor. Pelo contrário, nós estamos aqui para pregar o Evangelho do Reino. Estou muito contente pelo trabalho dos comportores dinâmicos, estão fazendo um trabalho excelente, mesmo no meio da pandemia, no meio de tantas dificuldades, eles não descansam, né? Hoje mesmo, né, ontem mesmo sendo sábado, de manhã ainda tive comunhão com a equipe, né, do PAC lá em Osasco, de Douglas, e logo à tarde eles também já saíram, né, aproveitaram o sábado à tarde para fazer comportagem e já com uma meta alta de 700 kits. É uma meta muito alta para sábado, eles nunca fizeram isso no sábado. E hoje também me disseram que já saíram também. Então, irmãos, eles não descansam para levar a palavra do Evangelho do Reino às pessoas. Queridos irmãos, esses livros vão ficar na casa dessas pessoas, elas leiam ou não leiam, um dia elas vão perceber, quando perderem, a sociedade perder a referência da verdade, elas vão recorrer a esses livros, porque nesses livros está a verdade, nesses livros, né, está a referência, né, sobre a justiça e sobre a verdade. Então, até aqui, nós devemos pregar o Evangelho do Reino. Mas a partir do versículo 15,
Quando chegar a grande tribulação, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça, a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não nem haverá jamais. Então, baseado nesses versículos, principalmente quando fala, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, então muitos irmãos e principalmente as irmãs ficaram preocupadas, com essa situação. Se eu tiver um filho e se eu tiver com a condição de grávida ou condição de amamentar meu filho e acontecer a grande tribulação, como vai acontecer? Primeiro eu quero dizer para vocês, esclarecer para vocês que esse texto aqui, a partir do versículo 15, tá, até o versículo 28, é o texto específico para os judeus. Tá? Então, na grande tribulação, vocês sabem que haverá uma grande... Satanás, através de anticristo, levantará os exércitos das nações contra Israel. E nessa hora, a Judeia será atingida, e Jerusalém será sitiada. E não só sitiada, Jerusalém será invadida. Então, naqueles dias, eles terão que correr, fugir de lá. Então, quem é judeu que morasse na Judéia e em Jerusalém naqueles dias, realmente não é bom que as mulheres estejam grávidas ou amamentando as crianças. Portanto, número 1, não é para você. Isso, número 1, é para os judeus. Mas Deus vai salvá-los quando Senhor Jesus pisar sobre o Monte das Oliveiras, vai fender esse monte de norte para o sul, vai fender uma abertura para o povo fugir para o lado oriental, lado leste de Jerusalém, do Vale de Cedron. Portanto, queridos irmãos, isso não é uma aplicação para nós, não precisa se preocupar com isso. Em segundo lugar, se você, mesmo hoje, ainda não chegamos no tempo mais claro da apostasia, nem do aparecimento do homem da iniquidade, portanto, ainda temos pelo menos alguns anos aí. Você não vai, se você decidir hoje se engravidar, não vai estar nesse processo de gravidez quando chegar a grande tribulação. Então, primeiro não é para você e também ainda há tempo de criar os filhos, mas, de qualquer forma, queridos irmãos, a vida deve ser levada normalmente por todos nós. No trabalho, na escola, na sociedade, tudo que fizermos, nós devemos levar a vida normal. Com relação a ter filhos ou não ter filhos, eu acho que tanto numa situação como o final dos tempos, como nos tempos normais, você deve orar ao Senhor, claro, você deve orar ao Senhor para saber qual é a direção do Senhor, também com relação a ter filhos. Mas não é por causa da proximidade do final dos tempos, você vai deixar de fazer as coisas da vida normal de um homem, tá bom? Então, espero que tenha esclarecido sobre isso, tirado essa indagação da cabeça de vocês. Muito bem. Como o próprio título disse sobre a última semana de Daniel, eu pretendo usar as 70 semanas de Daniel para poder relatar
essa situação de 2 Tessalonicenses capítulo 2 com uma visão um pouco mais ampla, com uma visão um pouco maior, né? Isso está em Daniel capítulo 9. Vamos voltar lá para Daniel capítulo 9, a partir do versículo 24. Abra sua Bíblia, por favor. "70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade." Lembre-se bem que essas 70 semanas são determinadas sobre o povo de Deus e também sobre a santa cidade, sobre Jerusalém, tá? Para fazer cessar a transgressão, quer dizer, quando terminar as 70 semanas, cessará também toda a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo do Santo. Nós vamos explicar ponto por ponto aqui. "Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele." Isto é, isso tudo que está na profecia de Daniel se cumprirá, né? Não adianta a gente lutar contra isso, vai se cumprir. Vamos explicar um pouco sobre essas 70 semanas. Eu vou pedir para mostrar o gráfico. E a semana aqui refere-se à semana de anos, isto é, cada semana refere-se a 7 anos. Então aqui diz, né, primeiras 7 semanas, né? Primeiras 7 semanas começa da saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então essa primeiras 7 semanas, vezes 7 anos cada semana, então são 49 anos, tá? Aqui são 49 anos, e essa saída da ordem para restaurar Jerusalém não é o decreto do rei Ciro. Essa ordem para edificar Jerusalém é o decreto do rei Artaxerxes, que permitiu que Neemias voltasse para reconstruir Jerusalém. Vocês sabem que Ciro, muito tempo antes, havia autorizado que voltasse um grupo de pessoas, e voltaram, né, um pouco mais de 50 mil judeus, voltaram para reedificar o templo. Depois de reedificar, né, juntamente com Zorobabel e Josué, né, e reedificaram um templo até que rapidamente. Só que você ter um templo restaurado, mas não ter a cidade restaurada, não tem ninguém morando ao redor, não tem proteção. Então, logo, logo, o templo também ficou desolado e a cidade toda ainda destruída, não tem proteção. Por isso, né, nessa situação, depois de muitos anos, o Esdras foi levantado também pelo rei Artaxerxes e voltou ali e fortaleceu o povo, restaurou a prática da lei, né? E depois, mais de 10 anos depois,
foi levantado também Neemias, e Neemias, né, se mostrou muito triste quando ele servia ao rei Artaxerxes, e o rei então autorizou, deu decreto para restaurar Jerusalém. Se não restaurasse Jerusalém com seus muros, as suas portas, não teria proteção para o templo. Portanto, queridos irmãos, nós precisamos da igreja, restaurar os muros, né? a proteção, os limites, né, da igreja, da localidade. Então, tudo isso é para proteção, né, de Jerusalém. Então, essa ordem para reedificar Jerusalém é a ordem que está em Neemias capítulo 2. E 49 anos depois, essa cidade foi restaurada. Então foi feita aqui, fala, se reedificarão as circunvalações. Que são circunvalações? São valas que faziam no limite da cidade. Não só os muros, mas terão as valas, tá? Circunvalações, e também as praças, né? Mas em tempos angustiosos se reedificou Jerusalém em 49 anos a partir do decreto de Artaxerxes. E depois de reconstruído, 49 anos depois, até a morte do ungido que aconteceu, ninguém sabe ao certo, mas aproximadamente, vamos tomar como uma ordem de grandeza, aproximadamente no ano 30 do ano cristão, do ano Dominum, né? Aqui houve a morte do ungido. Aqui houve 62 semanas, vezes 7 anos, são 434 anos. Portanto, até a morte de Cristo, passaram-se, desde o decreto do rei Artaxerxes, em Neemias 2, passaram-se 439 anos, mais 49 anos. E quando chega a morte do ungido, sobrará apenas uma semana para o povo de Israel. E essa uma semana será no fim dos tempos. Portanto, queridos irmãos, muitos não entendem, acham que, então, com a morte de Cristo, logo com 7 anos, terminará então esta era. Não. Aconteceu então, a partir, né, da morte do ungido, até o início da última semana dos 7 anos, acontece um intervalo. Nesse intervalo, interrompe-se a história de Israel. Israel não terá a sua história registrada, né? E nesse intervalo, quem está em ação é a igreja, a era da igreja, tá? É isso que eu quero falar, e nós já estamos bem no limiar do final, né? Bem no limiar do final dos tempos desse intervalo. Estamos chegando bem perto já dessa última semana. Por quê? Porque a figueira já, né, renovam as suas folhas, já brotam, isto é, a nação de Israel, o Estado de Israel foi restaurado em 1948, né? Então nós já estamos, né, de antenas ligadas, porque nós já sabemos que estamos bem próximos. E sem falar em todos os sinais dos tempos, os terremotos, guerras, rumores de guerra, tudo isso que são o princípio das dores, já aconteceram, já há algum tempo vem acontecendo, e agora, queridos irmãos, nós estamos já ouvindo rumores do acordo de paz, né? As nações árabes mais moderadas já estão fazendo um acordo com Israel, coisa que era impensada em alguns anos atrás. O conflito, né, entre os árabes e os judeus era tão forte, que não se podia pensar, né, na aliança com Israel. Mas agora está acontecendo, Deus está fazendo isso. E as coisas, vocês percebem que o Satanás está usando o pré-modernismo, né, para trabalhar, para afastar
Deus da sociedade, afastar as leis de Deus da sociedade, né? A verdade, afastando a verdade única e absoluta. Tudo isso já está acontecendo de uma maneira mais forte e não estamos longe do fim. Mas ninguém sabe o dia. Por isso, irmãos, embora eu esteja falando para nós nos prepararmos para o pior, prepararmos para o caminho mais crítico, né? Mas não quer dizer que eu posso fixar uma data. O Senhor é que sabe. Então nós estamos apenas, né, inferindo que se a era da igreja durar 2000 anos, né, então a vinda do Senhor será próxima de 2030. Mas ninguém pode fixar data. Mas é melhor a gente se preparar, né, para o caminho mais curto, quer dizer, melhor nós prepararmos para sermos vencedores antes que venha o fim, tá? Muito bem. Aqui fala, né, voltando lá para Daniel 9, aqui fala no versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Então, as 70 semanas é para o povo de Israel, que já tem o seu estado restaurado a partir de 1948. E também a tua santa cidade, que está pouco a pouco sendo restaurada, né? Os Estados Unidos tomou um passo importante, né, desde o ano passado, de colocar a sua embaixada não mais em Tel Aviv, mas em Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como a capital, né, dos judeus. Isso foi um passo importante porque esses 70 anos têm a ver não só com a restauração do Estado de Israel, mas também com a restauração da Santa Cidade, né, para as mãos de Israel. Muito bem. Para que, quando terminar as 70 semanas, é para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade. Então, a grande tribulação virá e tudo o que precede a grande tribulação, as provações, né? Hebreus 12 fala de abalar a terra e o céu, né? Então, todas essas situações da dificuldade, da apostasia que chega, do homem da iniquidade que vai agir sem lei, e nós já estamos nesse limiar, toda essa situação, queridos irmãos, está aumentando a injustiça, aumentando a prática do pecado, aumentando, né, a iniquidade, e quando chegar no máximo da injustiça, no máximo da operação da iniquidade, então Deus determinará o fim das 70 semanas, então ele vai expiar toda a iniquidade, né? Porque desde que o homem caiu, né? E não só a queda do homem foi o suficiente, mas o homem também, né, levantou-se contra Deus, fundando governo humano em oposição a Deus, abandonando Deus de lado, né? Isso já a partir de Nimrod, e nessa velha criação, sob o governo humano, a transgressão, pecados e iniquidades são prevalecentes. Você pode ver, né, desde o começo da humanidade, após a queda no Jardim do Éden, até hoje, os pecados se multiplicam, as transgressões se multiplicam, a iniquidade se multiplica, são prevalecentes. Mas Cristo virá esmagar, né, o iníquo e o governo humano, e o seu reino, sim, subsistirá para sempre. Tá? Então eu quero aproveitar para ler Daniel 2, para lembrar vocês, para encorajar vocês na verdade, né? Daniel 2, versículo 34, que diz assim, estou falando da grande imagem, da grande estátua do sonho do rei Nabucodonosor, né? Versículo
31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Essa estátua, queridos irmãos, é o reino desse mundo. Reino desse mundo. É um reino paralelo, né, em oposição a Deus. É um reino que não quer estar sujeito às leis de Deus, ao governo de Deus. O homem quer, né, ser ele como centro. Tá? A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quem é essa estátua? Essa estátua é a representação de todos os reinos desse mundo, começando pela cabeça de ouro, que é o império da Babilônia, Império Babilônico, tá? E o peito e os braços de prata, aqui já representa um império medo-persa, aqui já tem dois lados, medo-persa. E depois o ventre e os quadris de bronze já é o império macedônico. E por fim, né, as pernas de ferro, né? Essas pernas de ferro, ferro é uma coisa dura, né? Representam o Império Romano, e agora os pés em parte de ferro, em parte de barro, isso já são os dias atuais. Nos dias atuais é como se fosse uma extensão do Império Romano, só que agora nós temos parte ferro, parte barro, né? Uma parte, né, é dura, uma parte é como barro frágil. Portanto, existe ainda a parte ditadura, a parte democracia, é frágil, né? Então nós temos essa mistura nos pés. E quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Queridos irmãos, essa estátua é gigantesca. Essa estátua predominou toda a raça humana praticamente. Todo o tempo, né, da vida humana, nós temos essa grande estátua, né, reinando, liderando, vivendo, né, totalmente à parte de Deus, muitas vezes contra o próprio Deus. Mas está chegando a hora em que vai surgir uma pedra, e essa pedra será cortada, sem auxílio de mãos, vai ferir a estátua nos pés de ferro e de barro, vai os esmiuçar. Essa grande estátua será esmiuçada por essa pequena pedra. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Essa pedra é Cristo. E essa pedra vai esmiuçar os reinos desse mundo e vai fazer desaparecer os reinos desse mundo, e essa pedra vai se tornar uma grande montanha, que é o reino de Deus novamente estabelecido aqui na terra, não é? Então, versículo 44 diz: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, né? Então, queridos irmãos, de um lado, nós ficamos bastante tensos, preocupados com esses dias finais, mas por outro dia, queridos irmãos, o nosso destino é certo, é seguro, né?
todos os reinos deste mundo hoje podem parecer gigantescos, mas Cristo, em quem nós cremos, vai esmiuçar toda essa estátua, todos os reinos desse mundo, Ele vai estabelecer o seu reino. Portanto, irmãos, vamos ficar do lado da verdade. Não sejam enganados com a mentira, com a injustiça, né? Esses sofismas, né? Nós vamos ficar firmes na verdade. Então, irmãos, ó Senhor Jesus, vamos lá. Então, quando o Senhor vier, na segunda vinda de Cristo, na consumação dessa era, vai cessar toda a iniquidade, cessar toda a injustiça, todas as coisas negativas, irmãos, nesse universo serão varridas para o fogo do lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Queridos irmãos, eu não tenho tempo. Se você tiver, leia, né, Mateus 25, 41. Vamos ler, vai. Mateus 25. Vamos ler. Mateus 25, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o lago de fogo com fogo eterno não foi preparado para o homem, mas se o homem não quiser seguir a verdade e dar crédito à mentira, então vai para esse lugar juntamente, né, com o diabo e os seus anjos, porque esse lugar é preparado para o diabo e os seus anjos. Portanto, queridos irmãos, não vamos dar crédito à mentira, vamos dar crédito à verdade. Capítulo 19, versículo 20 de Apocalipse. Apocalipse 19, versículo 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, queridos irmãos, todas essas coisas negativas desse universo hoje parecem poderosas, hoje parece que mandam na nossa sociedade, mandam nesse mundo. Satanás é o príncipe desse mundo, ele se gabou a Jesus quando Jesus foi tentado. Ele disse que todos os reinos desse mundo e a glória desses reinos foram dados a ele. Então ele dá a quem quer a autoridade. Queridos irmãos, isso é uma usurpação vergonhosa, mas ele será também varrido para dentro do lago de fogo. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vamos salvar as pessoas, os homens que você puder salvar, pregando o evangelho, porque os homens, esse lugar, lago de fogo, não foi feito para os homens. Mas infelizmente, e os homens que seguirem a Satanás, a mentira, também irá para esse lugar. Então vamos pregar o evangelho, salvar o máximo possível de pessoas, né? E o reino eterno de Cristo começará com o milênio. Vamos ver Jeremias, dá uma olhada em Jeremias. Jeremias 23, versículo 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará
e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Finalmente, nós vamos ter justiça, verdadeiramente justiça aqui na terra, porque os reinos desse mundo são enganados pela mentira, praticam a injustiça, mas virá o reino de justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui fala em selar, né? Lá em Daniel 7, fala em selar a visão. Que será selar a visão e a profecia? Irmãos, significa encerrar a era do mistério. Eu vou explicar daqui a pouco, não sei se, né, hoje não vou me limitar tanto no tempo, mas terminar a hora que terminar, não tem problema. A era da igreja também é chamada da era do mistério. A era da igreja também é a era do mistério. Então já vou antecipar. Por que chamada da era do mistério? Porque, irmãos, a igreja não aparece no mundo político. A igreja não aparece no mundo econômico. A igreja não aparece, né, de uma forma poderosa diante da sociedade. Então, Deus está fazendo uma obra misteriosa na era da igreja aqui na terra. Satanás faz grandes coisas, grandes obras, não é isso? Na política ele domina, na economia ele domina, na cultura agora ele domina, né? na educação, né? Ele domina, na arte ele domina, em tudo, em todos esses departamentos do mundo, Satanás domina. E nós, a igreja, parece que não é poderosa nessas coisas, mas a fé está sendo, né, recebida pelos homens, e essa fé faz grandes coisas. Essa fé nos conecta com o próprio Deus, e uma revolução, verdadeira revolução de vida está acontecendo no nosso interior, uma verdadeira revolução misteriosa que os homens não percebem, está acontecendo na igreja. Porque até mesmo na religião Satanás conseguiu contaminar. Mas graças a Deus nós preservamos a pureza da igreja, na vida da igreja. Irmãos, a vida da igreja é tão importante para esse tempo final, é que nós estamos preservando essa pureza desse trabalho misterioso que Deus está fazendo a partir da fé. A fé, o amor e a esperança, estamos montando uma estrutura, né, da vida cristã, uma estrutura da vida da igreja, que a própria igreja será a coluna e baluarte da própria verdade que é Deus. Tá? Então já antecipei um pouco, muito bem. Então, quando é que se encerrará toda a visão e toda a profecia, toda a era do mistério? Irmãos, está em Apocalipse 10, versículo 7. Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus. Vocês estão percebendo? A era da igreja é a era do mistério. Cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos e profetas. Quando, capítulo 11, versículo 15, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Portanto, irmãos, selar a visão e selar a profecia é selar, encerrar essa era, né, essa era do mistério, tá? Encerrar com a sétima trombeta, tá? E graças ao Senhor, no capítulo 11, versículo, né, 15 já li, né, tal. Muito bem. Então, e aqui fala do santuário de Deus, né, que foi contaminado por ocasião da oração de Daniel,
foi contaminado e devastado. Quando, porém, chegar o tempo designado, né, o Santo dos Santos também, vocês sabem, né, eu acho que eu falei numa live, Daniel 12, vamos abrir em Daniel 12. Daniel 12, versículo 11. Eu vou ler desde 9, porque faz parte de Selá, tá? Ele respondeu, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Queridos irmãos, nós estamos sendo purificados, embranquecidos e provados. Não basta apenas desfrutar de nosso Deus como a graça, essa graça tem que se tornar nossa realidade, tem que se tornar nossa verdade. Então, há necessidade de sermos purificados, necessidade de sermos embranquecidos e necessidade de sermos provados por várias provações, né? Mas os perversos procederão perversamente, eles vão continuar procedendo perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, quer dizer, no dia em que o anticristo, que estabelecerá uma aliança na última semana do povo de Israel, que são 7 anos, fará uma grande aliança e permitirá então que Israel construísse o templo. E Israel voltará a sacrificar-se a Deus no seu templo. Mas no meio da última semana, Anticristo romperá esse acordo, essa aliança, e ele vai contaminar o templo. Ele vai colocar a imagem da besta no templo, ele quer se fazer como Deus, se sentar no templo. Essa é a obsessão de Satanás em tomar lugar de Deus. Então, o santuário será contaminado. Mas quando Cristo voltar e limpar esse universo, lutar, né, nessa última batalha de Armagedon e limpar o universo, aqui no versículo 11, né? Depois do tempo em que sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, né, ele vai colocar a imagem, um ídolo dentro do templo, haverá ainda 1290 dias. Nós sempre lemos que a grande tribulação será de 3 anos e meio. Então, 3 anos e meio de mês e 30 dias correspondem a 1260 dias. Mas aqui fala em 1290 dias, tá? Então aqui tem uma diferença de 30 dias. O que significa isso? Significa que quando o anticristo colocar a abominação, um ídolo, a imagem da besta, contaminando o templo, fazendo cessar o sacrifício diário, contaminou o templo. E quando Deus usar Cristo para limpar, para derrotar anticristo, no final de 1260 dias, precisará, então, o povo de Deus precisará de 30 dias para limpar o templo. Vocês estão entendendo? Então, esses 30 dias de diferença, 1260 dias para 1290 dias, são para limpar o templo de toda, né, abominação da desolação. Aí no versículo 12, bem-aventurado o que espera e chega até 1235 dias. O que quer dizer isso? 1335 dias. Aí nós temos mais 45 dias. Depois dos 30 dias de limpeza, né, do templo, ainda precisaremos de 45 dias para quê? 45 dias, irmãos, para restaurar todos os serviços no templo. Restaurar o serviço
dos sacerdotes, né? Restaurar o templo, restaurar o altar, restaurar o Santo dos Santos e também restaurar todo o serviço. Então precisaremos de mais 45 dias. Isso será um dia de grande bênção para o povo de Israel. Isso está em Joel, capítulo 2, versículo 14. Eu vou poupar de lê-lo, tá? Então isso, só para confirmar Daniel 9, tá? Daniel 9 fala assim, versículo 24 no final, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Então, o Santo dos Santos será ungido no final de 1335 dias, a partir da grande tribulação, a partir do momento em que Anticristo coloca a imagem da besta contaminando o templo, tá bom? Então, tudo isso já está previsto, predito no livro de Daniel, capítulo 9. Então, você vê como Deus é verdadeiro, a sua palavra é verdadeira, queridos irmãos. O livro de Daniel foi escrito muito antes mesmo de surgimento, irmãos, do Império Macedônico, né, do Império Romano, né, e do final dos tempos do Anticristo, mas já está tudo predito, tudo escrito ali e tudo está funcionando perfeitamente, porque a palavra de Deus é a verdade e nós cremos no nosso Deus verdadeiro, tá bom? Muito bem, então, ó Senhor Jesus, Nimrod, na semana passada, eu expliquei para vocês que Nimrod foi o primeiro a fundar um governo humano em oposição a Deus. Isso está em Gênesis 10, versículos de 8 a 12. Não sei se vocês se lembram que Nimrod, ele é neto de Cã, né? Neto de Cã, filho de Noé, tá? E ele, né, é filho de Cush, né? Cã gerou a Cush e Cush gerou a Nimrod. E Nimrod foi o primeiro homem a se tornar poderoso aqui na terra. Ele descobriu que Deus, na verdade, queria espalhar o homem e para tomar conta da terra, para conquistar a terra e se multiplicar. Mas ele descobriu que se ele concentrasse os homens, né, em reinos, nas cidades, ele então teria poder sobre eles. Então ele realmente fundou quase que um império. Esse império tinha várias cidades na região de Sinar, na terra de Sinar, que é Babilônia, começando com Babel, e depois na Síria, ele também começou com Nínive, e também construiu várias cidades. Então, o seu reino é formado por duas regiões grandes e várias cidades. Ele queria concentrar, chamar, inclusive, se possível, né, os filhos de Jafé, os filhos de Sem, pudessem todos se concentrarem. Por quê? Porque ele já naquele tempo, ele queria formar uma só nação, um só reino, né, para irem contra Deus, para dizer que o homem não precisa mais de Deus, não precisa temer a Deus. Irmão, sabe por quê? Em primeiro lugar, é na questão moral. Deus, ele ainda colocou na nossa consciência, regulando o nosso comportamento. Mas o homem pode cauterizar a sua consciência praticando o mal repetidamente, né? E depois, né, do povo de Israel, Deus deu as leis e hoje nós estamos debaixo dessas leis, até na nossa Constituição brasileira, legislação brasileira, nós temos essas leis como a base. Então tudo isso, na verdade, restringe o homem, amarra o homem. No tempo de Nimrod, né, ele, na verdade, queria ir contra Deus, queria ir contra a própria consciência. Por quê? Porque ele promovia orgias e, principalmente, ele se casou com a sua própria mãe, Semíramides. E você sabe que isso já é uma coisa errada, né, diante de Deus, né, praticando incesto, né, e para que ele não seja condenado pelas pessoas da sua época,
ou ele aplacar sua própria consciência em fazer essas coisas, promovendo orgias e também praticando incesto, queridos irmãos, ele queria se rebelar contra Deus, rebelar contra qualquer laço, qualquer coisa que se liga com Deus, ele quer se romper. Irmãos, isso é exatamente o que o anticristo está fazendo, né, com o mistério da iniquidade. Então, ele foi o primeiro homem a levantar um reino, um governo contra Deus, tá? Ele queria formar um único sistema de governo na terra, ele queria governar sobre um só povo, até chamando os filhos de Jafé, os filhos de Sem, né, junto para se formar uma só terra, fazendo uma aliança com todos os povos, né, tendo uma só língua e uma só religião, com ele mesmo endeusado e promovendo muitos ídolos. Ele introduziu idolatria, né, no meio do povo, porque ele se fez como um Deus e tudo sob o seu governo e domínio. Irmãos, isso já era um tipo de anticristo, né, acontecendo já no começo da civilização humana. Então, por causa disso, irmãos, por causa disso, Nimrod construiu a cidade, construiu uma torre. Na verdade, essa torre é para chamar toda a população que se espalhou, né, para tornar célebre o nome de homem. Olha aqui, aqui tem um grande homem aqui, venha todos para cá, vamos nos unir, vamos fazer uma aliança, vamos ser um só reino aqui na terra, não precisamos de Deus, vamos fazer as coisas contra Deus, vamos rebelar contra Deus. Quer dizer, então, isso era... então, por isso que Deus, quando disse assim, esses homens agora com uma só língua, com unidos para fazer o que eles querem, ninguém mais segura eles. Por isso Deus desceu e confundiu a linguagem do povo e espalhou o povo pela superfície da terra. Isso tudo está em Gênesis capítulo 11, viu, irmãos? Então, essa era uma evidente rebelião contra Deus, e tudo isso para mostrar que Satanás tem a obsessão de ser Deus. Eu tenho vários versículos aqui, né? Mas eu não vou ler para vocês. Eu vou talvez citar para vocês, tá? Vocês podem ler, né, que essa obsessão de querer ser igual a Deus, Apocalipse 11, 15, Lucas 4, 5 a 7, João 12, 31, ele é o príncipe desse mundo, né? 14, 30 também, 16, 11 também, Efésios 2, 2, né? E o 2 Tessalonicenses 2, 4, Isaías 14, 14, ele queria ser igual ao Altíssimo, Daniel 7, de 24 até 27, capítulo 8, versículo 11, capítulo 11, versículo de 36 a 37. Tudo isso mostra que Satanás, ele tem obsessão, ele é obcecado em tomar lugar de Deus, né, para com a humanidade. Então, hoje, nesse intervalo das 69 semanas para a última semana, que vai acontecer daqui a pouco, estamos na era da graça, a era da igreja, ou a era do mistério. Efésios 3, versículo de 3 a 11. Vamos dar uma olhada. Efésios 3. Senhor Jesus. Efésios 3. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Nós estamos na era do mistério, tá? A vontade de Deus é um mistério. E tudo que Deus está fazendo na igreja, irmãos, é um mistério. Ele só é revelado para os seguidores de Cristo. Então o mundo não sabe, o mundo não conhece esse mistério. Então estamos na era do mistério. Pois segundo a revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando lerdes podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, né? Mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos
e profetas, tá? E aí vai chegando até o versículo 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, é um propósito de Deus tão firme, tão sólido, só que é um mistério. O mundo não sabe, as pessoas na rua não sabem, mas os mais íntimos do Senhor, os seguidores do Cordeiro, conhecem que nós estamos na era do mistério. Capítulo 5 ainda de Efésios, versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Irmãos, nós não estamos fazendo coisas poderosas, nós não nos metemos na política, nós somos poderosos na política, não somos poderosos economicamente falando, certo? Nós somos quase que anônimos, nós estamos no anonimato, pouca gente nos conhece, não conhece nosso poder financeiro, nem poder político, mas, queridos irmãos, nós fazemos parte desse grande mistério de Deus, que é Cristo e a igreja, e está sendo formado aqui, secretamente, misteriosamente está fazendo, e nós vamos aparecer no final dos tempos. Amém? Vamos aparecer. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, esse intervalo, irmãos, nessa era, Cristo está edificando secretamente e misteriosamente a igreja, a nível de nova criação, para ser o corpo de Cristo e para ser a noiva de Cristo. Efésios 5, a partir de 25. Vamos lá. Efésios 5, a partir de 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Irmãos, é que Deus está fazendo conosco, secretamente. Irmãos, nós estamos sendo agraciados com a palavra profética, semana após semana. Irmãos, isso está passando imperceptivelmente, por parte das lideranças desse mundo, certo? Nós somos o quê? Nós somos um Zé Ninguém para a liderança desse mundo. Mas, queridos irmãos, o que está acontecendo entre nós, irmãos, é essa palavra que estamos falando, irmãos, é a palavra que vem de Deus. E essa palavra visa a lavar a igreja, para santificar a igreja, para purificar a igreja. Está escrito no versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O mundo não vê, mas está acontecendo, irmãos. Essa realidade está acontecendo comigo e com você, se nós levamos a sério, essa vida cristã, a vida da igreja. Deus está nos dispensando misteriosamente a palavra semana após semana para nos santificar, para nos purificar, para nos lavar com água da palavra, para apresentar, tem um fim, tem um objetivo, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim, irmãos, está acontecendo isso ou não está acontecendo isso? Vamos, ó Senhor, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Por isso, irmãos, você que é marido, cuida bem da sua esposa, alimenta bem a sua esposa, como Cristo faz com a igreja, E, portanto, porque nós somos membro do seu corpo. Deus está misteriosamente edificando-nos como a igreja,
como sua noiva e também como o seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Irmãos, cada vez mais nós vamos nos tornando cada vez mais um com Cristo. A realidade que Cristo é a verdade. João 14 diz, Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Cristo está cada vez mais infundindo, sedimentando essa verdade em nós, de modo, irmãos, que nós sejamos cada vez mais uma só pessoa com Cristo, certo? Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, Cristo e igreja, irmãos, é o grande mistério. O mundo não sabe, o mundo não conhece. Quem não tem revelação não sabe o que significa o que está se passando, mas nós sabemos o que está se passando. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vou aproveitar e falar, marido, ame a sua própria esposa, não a esposa dos outros. Ame a sua própria esposa e, esposa, respeite ao seu marido. O seu marido merece o seu respeito. Muito bem. Então, quando chegar a nova criação, e a nova criação, quer dizer, já chegou, a nova criação chegar a amadurecer, a vida da igreja é justamente para isso, irmãos. A vida da igreja não só é para pregar evangelho, nós congregarmos mais pessoas, salvarmos mais pessoas desse mundo já perdido, trazermos para a vida da igreja que é a salvação para o homem. E na vida da igreja o homem amadurece. Na vida da igreja temos a palavra que nos santifica, nos lava, nos purifica e nos torna um com nosso Senhor, tá? Então, nós seremos totalmente unidos para ser a sua esposa. Nós vamos nos casar com Cristo. E esse casamento não é, na verdade, de todos os cristãos. Mas esse casamento será apenas aquela parte que amadurecer, aquela parte que nós chamamos de vencedores que estão em Sião. Esses vão representar a igreja toda, como a noiva de Cristo amadurecida, pronta para o casamento, vai se casar em Apocalipse 19. Vamos lá, Apocalipse 19, versículos 7 a 9. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. É chegado o casamento, chegou o momento do casamento, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Quem já se ataviou? Quem já está pronto? Quem foi preparado? Irmãos, são os vencedores. Não é toda a igreja. Não são todos os cristãos. Muitos cristãos estão vivendo desapercebidamente. Estão sendo também enganados pela mentira, pelo pai da mentira, Satanás. Mas nós, irmãos, precisamos estar apercebidos. Precisamos, pelo contrário, viver a vida da igreja mais intensamente, né? Apegando-nos à palavra, que a palavra nos santifica, a palavra nos purifica, a palavra nos lava e nos torna maduros, nos torna um com o nosso Senhor, estaremos prontos para casar. Esse casamento, irmãos, é com os vencedores, representando a igreja. E esse casamento, não sei se você percebeu em capítulo 19 de Apocalipse, está antes do versículo 11. Versículo 11 começa a preparação para a grande batalha final, a grande batalha de Armagedon. Então, o casamento da igreja com seu esposo Cristo, isto é, a igreja representada pelos vencedores, será antes de Deus derrotar finalmente Anticristo e os seus exércitos. Portanto, no final da última semana, após Cristo receber a sua noiva, ambos formarão um exército que,
como uma pedra cortada sem auxílio de mãos, derrubará e esmiuçará a grande estátua que representa os reinos desse mundo, destruindo por completo o governo humano. Então Cristo, juntamente com seus vencedores, se tornarão em grande montanha que encherá toda a terra. Irmãos, isso nós já lemos em Daniel 2. Então eu quero ler para vocês aqui, então, versículo 11: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu. Quem são esses exércitos, irmãos? São exércitos que há no céu. São os exércitos que hoje Deus está convocando você. Salmo 110, vou voltar para Salmo 110, vou usar a versão King James atualizada. Salmo 110 diz assim: assim declarou o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita e aguarda enquanto de seus inimigos façam objeto de descanso para teus pés. Mas como é que ele vai conseguir fazer isso? O Senhor estenderá de Sião o poder do teu cetro, domina no meio dos teus inimigos. Irmãos, Deus vai fazer com que Cristo estenda o seu cetro, né, de Sião, o poder de seu cetro. Irmãos, o que é isso? O que é isso? O poder do cetro de Cristo, irmãos, está nos vencedores. Enquanto a igreja não tiver vencedores amadurecidos, maduros, para serem um com o Senhor, para lutar do seu lado, irmãos, Cristo ainda não tem o poder no seu cetro. E esse poder no seu cetro vai surgir de Sião. E Sião, irmãos, é o lugar de vencedores. Portanto, queridos irmãos, Deus está convocando você. Em versículo 3 é a convocação. Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho, no seio da aurora, tu terás teus exércitos de jovens santos. Irmãos, Deus vai ter seus exércitos de jovens santos, porque hoje Deus está convocando e o seu povo está se apresentando generosamente no dia da convocação. Hoje é o dia da convocação. Queridos irmãos, principalmente jovens, Deus está convocando você a não ser levado por essa correnteza do mundo, não ser levado pela maré do pós-modernismo, não ser levado pela mentira, pelo engano, mas você lutar pela verdade. Mas não é lutar contra eles, é lutar pregando o evangelho, lutar vivendo a vida da igreja, vivendo pela fé e pelo labor de amor e pela perseverança da esperança. E você vai se apresentar generosamente ao nosso capitão, ao nosso general, tá? Então, voltando lá para Apocalipse 19, esses então seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e com ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus poderoso. Essa é na última batalha de Armagedon. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis, ninguém mais é. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis,
carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos, de seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Queridos irmãos, não faça parte dos seguidores do anticristo. Seguir a mentira, o engano, o pós-modernismo, não é isso? Deitando abaixo a verdade, afastando o homem de Deus. Não, vamos seguir ao Cordeiro. E a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, que somos nós. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde em enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Irmãos, esse será o fim do governo humano, esse será o fim dos reinos desse mundo e de seus exércitos que seguirão a Satanás, seguirão a anticristo. Queridos irmãos, mas nós seguimos ao Cordeiro, seguimos ao nosso noivo, seguimos a Cristo e nós somos um com Ele. Portanto, irmãos, todos aqueles que, ó Senhor Jesus, que eu vou terminar, ó Senhor Jesus, vou terminar com Apocalipse 12, vamos terminar com Apocalipse 12. Embora não termine meu esboço, mas vou terminar aqui, Apocalipse 12, que é onde está a formação dos vencedores do filho varão, né? Então, como nós conseguimos vencer hoje? Versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Irmãos, nós vencemos o diabo, em primeiro lugar, é com o sangue do Cordeiro. Isto é, nós não estamos lutando nesse exército baseado na nossa justiça. Não estamos aqui lutando nesse exército baseado no que nós somos bons, na justiça própria, né? Filipenses capítulo 3, versículo 9, como diz? Filipenses 3, 9, como diz? E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Essa justiça Satanás não derruba. A justiça própria Satanás derruba. Ele nos acusa diante de Deus e nós ficamos sem chão. Ficamos fragilizados, portanto não conseguimos vencer. Mas nós vencemos, irmãos, é por causa do sangue do Cordeiro. Em segundo lugar, por causa da palavra do testemunho que deram, isto é, a palavra que recebemos, irmãos, desde que nós cremos em Jesus, vivemos a vida da igreja, não tem faltado palavra. Semana após semana temos suprimento da palavra. Irmãos, essa palavra tem que se tornar a nossa realidade. Essa palavra não pode ficar apenas como doutrina, como teoria em nós. Essa palavra, queridos irmãos, tem que ser sedimentada como a verdade, como o próprio Deus, como a realidade em nós. Por meio de tribulações, por meio de provações, a nossa fé é depurada como ouro é depurado e nós temos essa fé sedimentada. Assim, a palavra que nós ouvimos será a palavra do nosso testemunho. Isto é, a palavra que nós ouvimos, nós pregamos, é o nosso viver.
Nós pregamos aquilo que vivemos, é a nossa realidade, portanto, é a palavra do nosso testemunho. Com essa palavra que nós vencemos. Mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Em primeiro lugar, nós somos aqueles irmãos que seguiram Mateus 16, 24 até 27. Nós somos seguidores do Cordeiro, nós seguimos ao Senhor, negando a nós mesmos, tomando a cruz e seguimos a Ele, negando a nossa vida da alma para a salvação da nossa alma. Também nós queremos viver uma vida, irmãos, de não amar a nossa própria vida, como Paulo o fez, não é isso? Durante toda a vida, irmãos, ele não considerou a sua própria vida preciosa para ele mesmo, né? Ele viveu toda a sua vida para ser agradável ao Senhor, né? Quer no corpo ou fora do corpo, ele quer ser agradável ao Senhor. Irmãos, essa deve ser a nossa atitude. Nós primeiramente baseamos no sangue do Cordeiro para estarmos de pé. A nossa justiça é falha, mas a justiça de Deus não é inabalável. Segundo lugar, tudo que nós ouvimos, a palavra tem que se tornar nossa realidade. E aí nós ficamos de pé porque nós temos a verdade como nossa base e a igreja será a coluna e baluarte da verdade. E em terceiro lugar, nós então nós não amamos a nossa vida da alma, temos essa disposição, essa atitude, irmãos, de mártir. Estamos prontos, né? Não ficar tendo tanta dó de si mesmo, tanta dó, né, do que você está passando, o seu sofrimento, ficar toda hora lembrando das tuas tribulações, irmãos. Não, vamos dizer para o Senhor, irmãos, vale a pena todo o sofrimento, vale a pena, irmãos, nós não considerar preciosa a nossa própria vida. Irmão, esse é o espírito de um mártir. Nós queremos ser esses mártires, vamos trazer o Senhor de volta, mesmo em face da morte, e não amaram a sua própria vida. Bom, eu vou terminar por aqui, irmãos. Eu espero que tenha isso ajudado você. Eu queria passar essa visão mais abrangente para você, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, usando o livro de Daniel, usando toda a Bíblia, para mostrar para vocês, queridos irmãos, nós estamos do lado certo, do lado de Deus, do lado da verdade, do lado do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Irmãos, se nós ficarmos do lado da grande estátua, dos reinos desse mundo, tudo será esmiuçado. E essa pedra para esmiuçar será Cristo. E Cristo, então, juntamente com seu exército, né, os seus vencedores, nós vamos formar uma grande montanha. Essa grande montanha será o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós reinaremos com o Senhor durante 1000 anos e por final Cristo entregará o reino a Deus Pai e Deus será tudo em todos, por todos sempre. Amém. Novo céu, nova terra, nova Jerusalém, nós teremos justiça para sempre, amor para sempre. Irmãos, que glória! Amém. Nós estamos no lugar certo. Então convoque, né? Convoque mais irmãos, você é convocado e convoque outros irmãos para apresentar generosamente a esse exército, esse general, né, que está montado no cavalo branco. Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe a sua igreja. Queridos irmãos, vamos pregar o evangelho, ganhar mais pessoas, amadurecer mais pessoas, porque a vida da igreja, irmãos, é a chave, é a salvação para todos os homens nesse tempo final, né? E nós, também é salvação para nós. Nós podemos crescer, amadurecer, nos santificar, nos purificar, né? Sendo lavados pela palavra. Jesus é o Senhor. Amém.